Quero saudar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejar para você um domingo abençoado. Hoje é um dia que o Senhor nos deu. Hoje temos culto, temos adoração. Graças a Jesus por tudo isso que Ele tem nos dado. E o texto que eu quero compartilhar hoje na Palavra de Deus, o texto que eu quero compartilhar, está em Hebreus capítulo 12, verso 1, e eu quero fazer essa leitura aqui. Vamos lá. Aqui diz o seguinte: portanto, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia, graças a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. Esse texto ele está nos dizendo que existe, no primeiro versículo, existe uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Existem pessoas que estão nos olhando. Existem muitas pessoas que estão querendo o nosso bem, e tem muitas pessoas também que estão torcendo para dar tudo errado, torcendo para o nosso mal. E o texto fala aqui, acabamos de ler, por causa da nuvem de testemunhas, livre-nos de tudo que nos atrapalha. Aqui, nesse primeiro momento, ele não está dizendo sobre pecado. Ele está dizendo tudo que atrapalha. Nem sempre o que atrapalha é pecado. São as nossas decisões erradas, a nossa forma de agir de forma antecipadamente, não respeitamos o devido tempo, enfim, nós vamos entulhando em nossa vida decisões erradas que não deram certo e vai se embaraçando. É isso que está dizendo no primeiro momento, de tudo que atrapalha. E esse texto ele fala assim, e do pecado, diz aqui, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos de tudo que nos atrapalha, que eu acabei de dizer. Agora, e do pecado que nos envolve, e do pecado que nos envolve, agora está relacionado ao pecado, a desobediência a Deus, aquilo que realmente Deus pede para nós fazermos e fazemos totalmente o contrário. Levamos a nossa vida sem santidade e acabamos pecando, desagradando a Deus com nossas atitudes. E quando eu falo em pecado mesmo aqui, está relacionado a todo tipo de coisas que está no texto da palavra de Deus, que diz lá as obras da carne, né, que é prostituição, lascívia, tudo aquele tipo de coisas relacionado que é pecado. Então o texto diz, tira essas coisas, abandona essas coisas, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Então há um destino onde nós vamos chegar, há uma finalidade porque nós aceitamos Jesus. Nós aceitamos Jesus porque existe um alvo, existe uma corrida, existe um lugar aonde iremos chegar. E esse lugar foi proposto por Deus para nós atingirmos. Se nós ficarmos embaraçados com as coisas desta vida e também com o pecado, nós não vamos conseguir. Mas ele fala que nós temos que largar de todas essas coisas que embaraçam e corramos a carreira que nos está proposta. Existe uma carreira proposta. Nós não podemos perder a visão
daquilo para que nós fomos chamados, por que nós fomos chamados e aonde é que nós vamos atingir. Tendo os olhos fitos em Jesus, ou seja, os nossos olhos não tem que estar, pode até estar em muitas coisas, mas a direção, nós temos que estar fitados, os olhos nossos em Jesus. Temos que olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro, que Ele, aqui diz o texto, com os olhos fitos em Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, ou seja, foi Ele quem morreu por nós, foi Ele que entregou a vida para nós, foi Ele que preparou para nós um caminho para seguir. É Ele é tudo, Ele é aquele que fez, é aquele que vai fazer. Então nossos olhos têm que estar fitos no céu. O salmista já diz, olhar para o alto, onde vem nosso socorro. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Enfim, o apóstolo Paulo nos exorta a buscar as coisas que são de cima. Então aqui o texto fala que nós vamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então Jesus, ele é que consumou todas as coisas. Ele que trouxe a salvação para nós. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos impulsiona a ir para frente, é Ele que coloca esse ânimo, essa alegria em nosso coração de viver. Então, o texto diz que nós precisamos estar com olhos fitos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. E muitas vezes nós deixamos de lado de dar importância a isso e ficamos olhando as coisas desta vida, ficamos embaraçando com as coisas desta vida. Então, o que acontece? Quando nós embaraçamos com as coisas desta vida, atrapalha a corrida. Nós não desempenhamos aquilo que Jesus desejaria que desempenhássemos. E ficamos assim, inertes, parados, com a fé, sabe? Uma fé que não agrada a Deus. E ele diz assim que Jesus fez essas coisas pelo gozo, pela alegria de saber que estava nos resgatando, pela alegria de saber que nós seríamos eternamente dele. Então eu quero deixar essa palavra para você, meu irmão, nesse dia, que nós possamos assim realmente perceber que ao nosso redor existem pessoas que estão nos olhando. Existem pessoas que precisam do nosso testemunho, existem pessoas que precisam copiar em nós a virtude. Saiba disso, que nós somos responsáveis por muitas pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos de deixar todo esse embaraço, tudo aquilo que atrapalha a corrida da fé e sigamos para frente, corramos para frente, que o livro de Hebreus aqui está nos orientando. Olha para frente, olhar para Jesus, fitar os olhos de Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Ninguém te salvou, ninguém vai te salvar, ninguém vai dar vida eterna para você, é só Jesus. Então põe no teu coração, coloca no teu coração, na tua mente, que há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um Deus a qual nós temos que fitar os olhos, olhar para Ele, e esse Deus se chama Jesus. Que Deus abençoe a todos, bom domingo, bom culto. Vamos adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Amém, meus irmãos? Deus abençoe.